Filipe encontrou-se com um eunuco da rainha da Etiópia e ele estava lendo o livro do profeta Isaías, o capítulo 53, que falava sobre Jesus. E a partir dali, então, Filipe evangelizou ele, falou de Jesus para ele. Eles estavam caminhando e quando viram água, o eunuco perguntou a Filipe: "O que me impede de ser batizado?" E Filipe disse a ele: "Se você crê em Jesus Cristo, sim, você pode ser batizado." Hoje, 3 pessoas dirão a Deus e a vocês que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. Então, uma vez que eles creem em Jesus, sim, é lícito, é necessário que sejam batizados, pois Jesus disse: "Vão, pregam o Evangelho, façam discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Quero convidar a irmã Giselda Emília Palmonari. Giselda, você confirma diante de Deus, de todos nós aqui, que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Diante do teu sim, na autoridade a mim conferida como ministro do Evangelho de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gabriel, você confirma diante de Deus, de todos nós aqui, que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Diante do teu sim, na autoridade como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guilherme, você confirma diante de Deus, de todos nós, que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Diante do teu sim, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos. Senhor, graças te damos por estas almas preciosas, alcançadas pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado por esta igreja, agência de salvação. Fala conosco nesta noite, ministra ao nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Frido, por favor. Boa noite a todos vocês. É um prazer, um privilégio estar com vocês mais uma vez e uma noite duplamente festiva, né? Quando nós temos um momento de celebração tão bonito como acabamos de ver agora, 3 pessoas publicamente professando a sua fé no nosso Senhor Jesus, sendo batizados, né? Isso é motivo de todos nós levantarmos e celebrarmos ao Senhor. Isso é motivo. Esse primeiro motivo de gratidão ao Senhor essa noite. Segundo motivo de gratidão ao Senhor essa noite é os 31 anos que esta igreja então comemora no dia de hoje. Há quase 19 anos eu estive aqui na inauguração desse templo. Na época, paredes cinzas, com uma cortina no meio para que o eco não fosse tão grande, né? Muitos de vocês lembram disso. Viemos com o pastor Johannes, estava aqui também naquela ocasião. E eu olho de volta agora, 19 anos depois, podendo estar aqui mais uma vez, vendo tantas pessoas diferentes, pessoas sendo batizadas. Isso é um grande privilégio de também abrir a palavra de Deus e tirar dela alguns princípios para nós essa noite. E encorajar cada um de nós para os próximos 31 anos. Daqui a 31 anos eu quero ser convidado de novo para estar com vocês, né? Então eu vou cobrar. Daqui a 31 anos vocês me convidem de novo, eu gostaria de estar aqui. Aí com 6 batizandos, né? Sempre o dobro. Tá? Mas é um privilégio. Eu gostaria de, essa noite, antes da gente começar, muitos de vocês não me conhecem, meu nome é Frido. Então vocês podem me chamar de Frido, porque ninguém vai querer dizer meu nome. Mas é um nome esquisito, mas meus pais, que não tiveram responsabilidade nenhuma, me deram esse nome e eu convivo com isso há muito tempo. Sou casado, tenho 2 filhos, eles não puderam vir essa noite, minha esposa também não, são pequenos, o menino tem 13 anos e a menina tem 8 meses. Tá? Então a gente está muito feliz também por uma fase tão diferente, com filhos 13 e 8 meses, vocês sabem que são 2 mundos completamente diferentes.
mas o desafio é bom porque filhos nos mantêm jovens, né? E é por isso a gente levou a sério isso e tem uma bebê agora de 8 meses para ficar jovem, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite um texto, na verdade são 3 textos, e de um personagem que vocês provavelmente conhecem também muito bem. Esse personagem se chama Asa, ele foi rei de Judá, o 3º rei depois de Salomão, quando o reino se divide. Um homem muito interessante, e para que a gente olhe para esses capítulos 14, 15 e 16, eu prometo que eu não vou ler todos eles, a gente não vai sair daqui tão tarde, mas eu gostaria de refletir um pouco e depois tirar algum princípio para a nossa própria vida e também para que nós, como igreja, possamos olhar para frente e ver como nós podemos crescer, caminhar, sem esquecer daquilo que Deus já fez e está fazendo. Nós sempre olhamos muito para aquilo que nós não temos, esquecemos daquilo que já temos e aquilo que Deus já fez, né? E Asa é um personagem assim. Então nós vamos olhar para o capítulo 14, capítulo 15 e 16, alguns versículos, vamos pescar lá. E esse homem, se nós quiséssemos fazer um resumo da vida dele, nós podemos dizer que ele fez o que era certo aos olhos de Deus, ele seguiu o caminho de Davi, ele removeu a idolatria da nação, ele fez um tratado, né, com a Síria para tirar a ameaça de Israel. Ele também não procurou o Senhor quando teve uma doença nos pés e morreu e foi enterrado com os seus pais. Esse é o resumo da vida desse homem. E a pergunta para nós hoje é o seguinte: o que é melhor, você começar bem e não terminar tão bem? Ou começar mal e terminar bem? O que é melhor? Se você disser, olha, é melhor começar bem, o que dizer daquelas pessoas que começaram muito bem e no meio do processo desanimaram e desistiram? Triste, né? Se você me disser, não, o melhor é terminar bem, o que dizer daquelas pessoas que estragaram a sua vida? Não investiram o seu tempo, os dons, os talentos que possuíam, e apenas na última semana de vida deles, talvez o último momento de vida, entregaram sua vida a Cristo e morreram. Também não é tão bom, porque eles tiveram um bom tempo de vida gasto com coisas fúteis. Talvez coisas que Deus nos deu de bom, né? E o que nós vamos olhar para Asa agora, ele passou por alguns testes. Vamos ver se ele foi bem, vamos ver se ele foi mal. E no final nós vamos tirar uma aplicação para a nossa própria vida, como eu disse antes. O primeiro teste de Asa foi o seguinte: se você tem sua Bíblia aí, abra comigo 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 14. Vamos ler do versículo 2 até o versículo 8. E ele fala do primeiro teste que esse homem teve que enfrentar. Lembrem que ele agora é rei de Judá. O reino se dividiu logo após a morte de Salomão. Reino do sul, reino do norte. Ele está no norte, Judá. E agora ele enfrenta uma situação difícil, de testes. Vamos olhar na Bíblia, capítulo 14 de 2 Crônicas, versículos 2 a 8, e vamos ver o que fala do primeiro teste que Asa enfrentou. Asa, versículo 2, fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de toda a cidade de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhes deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos reconstruir essa cidade com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 homens de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Só até aqui. O primeiro teste de Asa foi idolatria na nação.
E Asa, diz o texto, ele limpa a nação, ele promove uma limpeza espiritual. Então, o primeiro teste de idolatria, podemos dizer, Asa foi muito bem. Ele fortalece o povo, ele reconstrói a cidade, ele fortalece o seu exército, diz o texto que viviam em paz, experimentaram um momento de paz, porque o Senhor lhes concedeu a paz, porque fizeram o que agrada ao Senhor. Então, o primeiro teste desse homem, podemos aplaudir ele de pé. Primeiro teste, ele vai muito bem. Que bom! Ele seguiu e fez a vontade do Senhor. Isso nos enche de alegria quando nós olhamos para um personagem assim, que ele é aprovado num teste. Todos nós sabemos que testes nunca são bons. Quem está na escola ou na faculdade sabe que testes são ruins. Eu tenho um filho de 13 anos em casa que odeia a escola. Quem tem um adolescente em casa sabe disso. Meu filho um dia chegou em casa e disse assim: pai, eu sou contra as provas, porque eu sou a favor da árvore. Imagina quantas árvores tiveram que cortar para fazer as provas, portanto eu sou contra. Na verdade, ele não tinha nada a ver com ecologia. Na verdade, ele não quer os testes. Nós não gostamos de testes, porque testes querem dizer que nós estamos sendo provados em alguma área. E aqui nós vemos esse homem sendo provado e aprovado. O que provavelmente deve também ter alegrado a própria nação, porque agora ele estava caminhando e direcionando a nação para um lugar interessante. A segunda prova está no versículo 9 até o versículo 15 do capítulo 14. Vejam só o que diz o versículo 9. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1.000.000 de homens. Quantos homens tinha Asa? 350 de Judá, mais 230 de Benjamim, 580 mil. Quantos tinha esse homem? 1.000.000. 1.000.000 de homens. Vejam só que interessante. Um exército de 1.000.000 de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zevatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, Senhor. Ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. Os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. Um exército de 580.000 homens contra um exército de 1.000.000 de homens. Esse Zerá, alguns estudiosos dizem que ele era um etíope do norte da África, provavelmente era um dos faraós que atacou Jerusalém. Nós não sabemos ao certo, mas alguns acreditam ser um dos faraós. Agora, imaginem o que esse homem fez. O segundo teste dele era uma invasão vindo de um país estrangeiro. O que esse homem fez? Junta os exércitos e vamos contra-atacar, pelo menos fazer alguma coisa, mas ele não faz. Ele busca o Senhor. O Senhor está nesse negócio de luta. O Senhor está nesse negócio de batalhar as nossas batalhas, de lutar as nossas lutas. E Asa, então, descansa no Senhor. E o que nós vemos é uma vitória desse homem. Podemos dizer que no segundo teste, Asa vai muito bem. Puxa, ele deposita confiança no Senhor. Em nós não há condição. Humanamente impossível. 1.000.000 contra 580.000. 300 mil carros de guerra. Impossível, não tem como. Mas esse homem colocou diante do Senhor. E Deus mostra grande compaixão com eles e dá a vitória a esse povo. Segundo teste, Asa é aprovado. Terceiro teste nós vamos encontrar no capítulo 15.
Algumas partes desse capítulo é bem interessante que a gente leia, principalmente os primeiros 2 versículos, e depois nós pulamos para o versículo 16. Esse terceiro teste é uma reforma e avivamento. Lembra que ele começou tirando a idolatria da nação. Agora nós temos um outro problema, que é justamente a idolatria ainda estava entremeada entre a sociedade e precisava acontecer um avivamento aqui. Capítulo 15, versículo 1 e 2. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa. Ele disse: escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com você, quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Essa palavra desse profeta deu tanta força para Asa, que vejam o que ele faz no versículo 16. O rei Asa chegou até depor a sua avó Maaca, que era rainha mãe. Ele depõe essa mulher, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou-o e queimou-o no vale do Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel totalmente, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. E ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Esse terceiro teste agora era de uma purificação, e alguém muito chegado de sua família precisou ser tirado. Olha que teste difícil. Alguém de sua própria família estava atrapalhando um processo de avivamento e de purificação. Asa entende isso. E o que ele faz? Ele depõe a rainha mãe. Porque aquilo era um problema. Olha que teste difícil. E seria o equivalente dizer que a rainha Elizabeth seria deposta para um filho dele ou o neto dela assumir o cargo. Isso é muito difícil para alguém fazer, mas Asa faz. Terceiro teste, Asa é aprovado. Puxa, que coisa boa! 3 testes, ao todo são 5, até agora, Asa está indo muito bem. Então nós chegamos ao 4º teste, a invasão do norte. Capítulo 16, versículos 1 a 10. Diz assim: no 36º ano do reinado de Asa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria. Ele governava em Damasco com uma mensagem, que dizia: façamos um tratado como fizera meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou que os comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras que Baasa havia usado. Com esse material, Asa fortificou Gebá e Mispá. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso os etíopes, os líbios, não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. E nessa época Asa oprimiu brutalmente alguns dos seus povos. Parece estranho, né? Não parece nada com o personagem que a gente leu até aqui. Ele estava indo tão bem, né? É igual a gente sempre costuma dizer, aqui a gente pode falar, né? O Vasco da Gama. Ele vai tão bem e de repente... aquele cavalo paraguaio, né? Que diz, você aposta tudo, e agora vai. Asa parecia esse cavalo paraguaio, que parecia tão bem, e de repente agora, um exército da Síria é contratado para lutar contra o rei de Israel. Ele contrata alguém para lutar por ele.
Que contraste interessante. Antes você olha um homem desse indo até Deus e diz: Deus, ajuda a gente. Não deixa esse homem vencer. E agora ele vai até vamos fazer as pazes. Quarto teste, Asa é reprovado. E pelo fato de ser reprovado, e quando ele é confrontado com essa reprovação, ele então se irrita com o homem que o confronta, manda prendê-lo e começa a oprimir o seu próprio povo. Pediu ajuda do rei da Síria e não ao Senhor. E o que é interessante é o versículo 9, que esse homem diz a ele: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Lembra que nós acabamos de ler que o coração de Asa era totalmente dedicado ao Senhor? Parece que não era tanto assim. Mas aqui nós vemos Asa fraquejando. Esse é o quarto teste. O quinto e último teste nós encontramos no versículo 11 até o 14 do capítulo 16. E diz, e trata-se de uma doença. Veja o que diz o versículo 11. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, no início, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e vários perfumes de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Pés machucados pode ser um grande problema, né? Recentemente, os jovens da nossa igreja foram fazer uma caminhada para Paranapiacaba. É uma boa caminhada, e me convidaram. Eu fiquei lisonjeado, porque jovens convidando um velho pastor para ir com eles, né? A gente se sente lisonjeado. Mas eu fui. E pude ficar feliz, porque não fiquei para trás. Fomos juntos, é uma boa caminhada, vale a pena. Mas em algum momento, um desses jovens teve bolhas nos pés. E de repente, enquanto a gente caminhava, outras pessoas sugeriram outros caminhos, nós poderíamos ir para cá, poderíamos ir para lá. Ele começou a perder prazer da caminhada. Ele diz: não quero mais ir, não quero mais, não quero mais. Bolhas nos pés podem ser um grande problema. Um tendão inflamado, um pé com problema, dói, incomoda, tira prazer da viagem. E aqui nós temos Asa com problema nos pés. Não sabemos que tipo de problema era esse. Diz o texto apenas que a doença nos pés era uma doença grave. Não sabemos o que, mas era uma doença grave. E ele não buscou ajuda do Senhor. Eu não tenho nada contra médicos, nós vamos em médicos. Mas o problema é que Asa não buscou o Senhor de forma alguma. Nós oramos pelos doentes, nós colocamos as nossas necessidades diante do Senhor, mas nós vamos também no médico. Agora, Asa não faz isso. Quinto teste, Asa é reprovado. E ele termina, olha só como termina, não com uma nota triunfalista. Ele termina apenas dizendo que ele morreu e foi enterrado. Só isso. Parecia uma história tão bonita, começou tão bem, mas não terminou tão bem. Duas notas finais sobre esse homem. Primeiro, nós olhamos para o capítulo 15, versículo 17, a gente leu aqui há pouco, justamente sobre o coração irrepreensível que Asa tinha. Deus viu um homem devotado. Deus viu em Asa um homem que tinha boa vontade. Ele não era perfeito, mas ele tinha boa vontade. Isso que a gente vê sendo dito a respeito de Asa no capítulo 15, versículo 17. Mas, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 31 e 32, se você puder, abra lá, fala sobre o filho dele. Esse filho dele é muito interessante. O filho dele se chamava Josafá. Esse filho, surpreendentemente, tornou-se igual ao seu pai, igual Asa. Vejam só, capítulo 20, versículo 31 e 32. Assim Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zuba, filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles, e fez o que o Senhor aprova. Agora vejam só. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. E se você ler um pouco mais sobre Josafá, ele vai fazer uma aliança com um povo inimigo também. Ele faz exatamente o que o seu pai
faz, ele segue os passos do Pai. O que isso pode nos ajudar hoje? 31 anos de Igreja Evangélica Livre aqui em Valinhos, 31 anos. O que essa história de Josafá pode nos ser útil? Algumas sugestões, 5 aplicações rápidas. Primeiro, quando Deus avalia uma pessoa, Ele olha para a direção geral de sua vida. Muitas pessoas que participam aqui dessa igreja há 31 anos, desde a sua fundação, provavelmente cometeram erros. Provavelmente tomaram decisões erradas. Só que, às vezes, fizeram isso por uma motivação correta, uma vontade de acertar. E Deus valoriza isso. Deus sabe que não somos perfeitos. Você também não é perfeito. Nós costumamos muito olhar no passado e nós criticamos as pessoas que fizeram no passado. Mas quando Deus olha para a nossa vida, Deus olha para a direção geral, a motivação do nosso coração, aquilo que nos move. E às vezes nós temos boa vontade, e às vezes não conseguimos expressar essa boa vontade de forma correta. Então, gente, sejam misericordiosos com os líderes, uns com os outros. A palavra de Deus diz: perdoai-vos, andai em unidade. Tenham sempre uma motivação de caminhar pela unidade da fé, pela harmonia na igreja, porque através da forma como nós amamos é que o mundo vai conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então, olhe como Deus olha. Deus não olha só o exterior, mas Deus olha o interior. Segunda coisa, à medida que nós envelhecemos ou ficamos mais maduros, nosso sucesso inicial pode nos tornar autossuficientes, ao invés de nos levar a confiar em Deus. O que eu quero dizer com isso? Imaginem que quando você começou a dirigir o seu carro, você às vezes não apertava os 2 pedais, acelerador e embreagem, o carro parecia um cabrito que pulava assim. Né? Quando a gente começa a dirigir, parece isso, você fica girando o volante o tempo todo e aquele negócio não anda, parece que a gente está bêbado, né? Aquilo vai zigue-zagueando, que palavra horrível, fazendo zigue-zague na rua, né? E a gente não consegue, aperta os 2 pedais, e com o tempo você vai adquirindo habilidade, de repente você entra e já vai numa beleza, e na espiritualidade a gente faz a mesma coisa. No início nós temos zelo, nós cuidamos, nós nos preparamos, e depois nós nos tornamos profissionais, e aí a gente confia no nosso próprio taco. E o incentivo para nós hoje é esse. À medida que nós amadurecemos, que continuemos com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado pela palavra de Deus, com o mesmo ímpeto em relação às disciplinas espirituais. Esse é um encorajamento para todos nós essa noite, para que os próximos 31 anos sejam também pautados pelo mesmo ímpeto missionário, desejo de servir o Senhor, não confiando na nossa autossuficiência, mas sim naquilo que Deus é em nossa vida. Terceira coisa, as menores sementes de comprometimento espiritual podem levar a uma colheita amarga para nós e para aqueles que nós amamos. Lembre que Asa não conseguiu limpar completamente a idolatria do país. Sabe o que isso trouxe? Problema na geração seguinte e posteriormente também. Então, pequenas sementes, isso não é um problema, pode sim afetar a quem nós amamos. Como Asa não conseguiu fazer completamente aquela limpeza de idolatria no país, o seu próprio filho também não o fez, e a semente desse comprometimento espiritual depois redundou em sérios problemas, numa colheita muito amarga. Que os próximos 31 anos sejam assim também aqui em Valinhos, na Igreja Evangélica Livre. Que não haja comprometimento espiritual, mas que haja um zelo pela pura palavra do Senhor Jesus, sendo pregada e anunciada biblicamente como ela vem sendo anunciada até aqui. Quarta coisa, um bom começo não garante um bom final. No começo, Asa parece que foi muito bem, e depois nós percebemos que ele não foi tudo bem, mas perto do final da sua vida, ele realmente deu uma guinada. E isso também deve ser para nós um sinal de alerta. O fato de estarmos indo bem não significa que nós vamos terminar bem. Precisamos cuidar da nossa vida, espiritualmente. Precisamos cuidar uns dos outros. Nós temos responsabilidades uns com os outros. Quinto e último, Deus ainda está procurando por homens e mulheres cujos corações estão totalmente comprometidos com Ele. Eu quero terminar assim essa noite, com o versículo 9 do capítulo 16. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra,
para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Quero encorajar vocês essa noite. Dediquem o coração de vocês ao Senhor. Deus está disposto a abençoar, a guardar, a guiar, a orientar, a proteger, a conduzir aqueles cujo coração estão comprometidos com Ele. Essa palavra foi dita a Asa, mas nós, por inferência, podemos pôr o nosso nome lá também. Podemos tomar para nós esse versículo e dizer: olha, Deus está disposto a fortalecer, andar, proteger, cuidar, orientar aqueles cujos corações são devotados a Ele. Esse é o meu desejo para vocês essa noite. Esse é o meu desejo para os próximos 31 anos. Que vocês possam ter isso, porque Deus inspira pessoas para inspirar outras pessoas. E vocês podem inspirar a cidade de Valinhos, a vizinhança aqui, se tão somente o coração for devotado ao Senhor. Eu gosto muito da frase que Moody disse uma vez. Ele disse: nós não temos ideia do que pode acontecer quando uma pessoa entrega o coração a Deus. Nós não temos ideia. Mas o que nós podemos dizer, disse ele, é muito mais do que nós podemos imaginar. E quando nós entregamos o nosso coração a Deus, nós não temos ideia dos desdobramentos disso. Por isso, parabéns por esses 31 anos. Parabéns para você que fez parte dessa história e que está fazendo parte dessa história. Muitos antes de vocês estiveram aqui. Muitos não estão mais em nosso meio. Alguns até já partiram. Esse é o momento de vocês escreverem a história de vocês. Vocês estão escrevendo uma nova página na história dessa igreja. Talvez alguns anos depois, alguns vão estar lendo a história de vocês. E meu desejo é que eles estejam lendo que o coração de vocês foi totalmente devotado ao Senhor. E vocês fizeram aquilo que era a missão de vocês. Que Deus abençoe vocês. Força sempre. Deus é com vocês. Essa igreja é para a glória do Senhor. E você também é assim. Oremos. Querido Deus, obrigado por essa noite, obrigado por Tua palavra. Louvamos ao Senhor por esses 31 anos e agradecemos ao Senhor porque tão grande amor o Senhor tem derramado aqui e tem demonstrado através de cada pessoa aqui. Portanto, eu peço para os próximos 31 anos que a Tua boa mão permaneça sobre essa igreja e que cada pessoa entenda a sua missão e possa levar adiante o Teu nome, avançando com o Teu evangelho, os lugares onde ainda o Teu nome não é conhecido, onde o Teu nome ainda não é glorificado, onde ainda não é adorado. Então eu peço que o Senhor use esta igreja como um luzeiro nesse bairro, nessa cidade, porque a luz que brilha mais forte é a luz que brilha mais longe, é a luz que brilha mais forte em casa. Então brilha a Tua luz aqui, Senhor, brilha a Tua luz e usa essa igreja para a Tua honra e para a Tua glória, que eu peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado pelo convite, obrigado ao pastor Marcos.
pra aquecer o mais frio coração, o amor que faz brotar no perdida salvação. Cremos sim, somente em ti. Senhor, obrigado por esta igreja. Graças te damos, Senhor. São 31 anos de vitórias. 31 anos quando, Pai, há muito tempo era um pequeno grupo estudando a Tua palavra, semente da palavra trazida aos corações. E agora somos muitas famílias, mas uma só família na Tua presença. 31 anos que se passaram com bênçãos, com lutas, dificuldades, Senhor, mas com a Tua presença aqui conosco constantemente. Obrigado pelos pastores que o Senhor colocou à frente deste rebanho. Queridos, amados, guarda-os, abençoa-os, proteja-os, prospere-os em seus ministérios. Que eles sejam, ó Deus, frutíferos para a Tua glória onde estiverem. E outros que passaram por aqui não estão conosco, mas estão em outra igreja. Abençoa-os também, Senhor, que lá eles possam frutificar, lá eles possam glorificar o nome do Senhor. Os que no caminhar foram nos deixando e por alguma razão também deixando a Ti, traga-os de novo, Senhor. Sentimos saudade deles, queremos que eles ou voltem para este redil ou para um outro, mas não deixem de Te seguir. Obrigado pelas demais igrejas que caminham conosco também. Graças te damos, ó Deus, pelo reino de Deus na cidade de Valinhos e por fazermos parte deste reino. E, ó Deus, continua a abençoar esta igreja, continua a pastorear esta igreja, continua a conduzi-la de glória em glória, como é do seu feitio, como é sua vontade. Nós oramos intercedendo pela igreja e pedimos bênção sobre elas, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.